Então, vamos lá. Para quem não me conhece, me chamo Eliane e, e estou nessa diversão de energia há mais de 20 anos. Eliane Macedo. Então, eu já venho dentro desse desenvolvimento humano, então, trabalhando com pessoas e também ajudando a elas a alcançarem aquilo que elas desejam. E hoje, então, vocês são os meus, né, convidados para que a gente possa mergulhar nesse contexto chamado energia e chamando e convidando vocês para que vocês olhem e mergulhem de tal forma de que vocês possam transformar a energia de vocês. Eu vou estar levando vocês para vários espaços, né? E também trazendo uma ferramenta que é a Access Consciousness, também entre tantas outras ferramentas. Mas hoje você é meu convidado para ver essas ferramentas, o quanto elas são maravilhosas e o quanto eu estou descobrindo que eu posso utilizar no meu dia a dia em perguntas, em energia, em espaço. Então, eu estou convidando você nesse momento para que você abra mais espaço na sua vida. E quando eu digo mais espaço na sua vida, eu acredito que muitas pessoas estão atarefadas, assoberbadas e não aguentam mais as situações, os problemas que não tiveram soluções até hoje. E como seria então se a partir desse momento você soubesse e se permitisse a entender, a saber e fazer funcionar na sua vida também uma energia que possa abrir mais espaço na sua vida. Para que possa abrir mais espaço dentro de você. Para que possa abrir mais espaços também de oportunidades aonde quer que você vá. No seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Como seria, então, se você... Ok, o que eu faço com isso, então? Então, quando a gente começa a perceber que isso é possível, isso é o primeiro passo para que eu possa, então, abrir um espaço diferente na minha vida. E mais ou menos há uns 10 anos, por aí, eu comecei a fazer perguntas, muitas perguntas, as quais me conduziram ao caminho que eu estou fazendo hoje. E tenho certeza que as perguntas que eu ainda continuo descobrindo, fazendo, vão estar me conduzindo a um outro lugar. E como seria você, então, se jogar nessa energia de perguntas? A nível físico, isso é até comprovado, até mesmo ser comprovado de forma científica. De que forma? Nós temos as nossas sinapses cerebrais, aonde ela é formada desde o ventre materno, aonde ela vai criando, portanto, conexões neurais de sentimentos, de emoções e de padrões. Quando nós, então, acontece o encontro biológico, aonde nós nascemos, nesse encontro biológico é, portanto, unido duas cargas genéticas. Duas cargas genéticas onde nós temos vivências, experiências, dores, emoções, pensamentos, sentimentos e comportamentos que estão a nível genético. E o que nós ouvimos falar como lixo genético, e nós sabemos, e se para quem não sabe, é uma informação bem legal, aonde quando nós vamos fazer um teste genético, eles conseguem mapear menos de 1% dos nossos genes. Vocês têm noção do que é isso? Menos de 1%. E quando eu comecei a olhar para isso e buscar mais informação, eu descobri, ok, se eles conseguem mapear menos de 1% de todos os genes que nós temos, um único gene carrega a informação de 88 mil informações dentro de um único gene. Então, vocês têm noção o que vocês carregam dentro da genética de vocês? Vocês têm noções do quanto vocês podem estar carregando traumas,
o quanto vocês podem estar carregando experiências, emoções, sentimentos que não são de vocês? E que muitas vezes nós irmos para a espiritualidade, eu não estou dizendo que isso seja errado, porque eu tenho o meu lado espiritual, mas hoje olhado de uma outra forma, mas quando nós olhamos essa espiritualidade, até mesmo tentando justificar algumas emoções, algumas sensações ou alguns, então, pressentimentos, eles estão nada mais do que falando da carga genética que nós estamos carregando. Então, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes aquele sentimento que você carrega de estar se sentindo vítima, ou se sentindo excluída, ou se sentindo até mesmo fora do corpo, esse sentimento ele pode ser um sentimento do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, ou de uma geração muito passada. Então, isso quer dizer o quê? Como seria, então, eu dar um contexto diferente para esses traumas que nós estamos carregando? Então, nós estamos carregando na nossa genética memórias de guerra, memórias de abusos, memórias de estupros, memórias de assassinatos, de homicídios, de suicídios, de alcoolismo, de doença, até mesmo da forma que você conduz o uso do seu dinheiro, a forma que você conduz as suas emoções, tudo isso, se a gente for olhar, nós estamos seguindo padrões. Quando nós estamos seguindo padrões, nós estamos seguindo pertencimento. E que pertencimento é esse? É o pertencimento familiar, onde fala as constelações familiares. Dentro desse pensamento sistêmico, eu tenho uma forma de eu estar conduzindo isso. Eu posso estar na família sem ser da família. É como estar na Matrix sem estar vivendo a Matrix. Esse é um sonho de consumo de qualquer pessoa que descobre isso. E a gente consegue realmente estar vivenciando, treinando e buscando essa experiência, essa nova experiência, até mesmo com essas memórias genéticas dentro de nós. Aí vem a chamada escolha. E nós temos muitas energias em nós, e isso é muito interessante, que eu passo a descobrir a cada momento que isso vem em forma de justificativa e permissão. Então, o primeiro momento que eu vou convidar vocês é a permissão. O quanto eu me permito. É onde fala o Access Consciousness. Então, quando você vai acessar o barra de Access, enquanto formação, e depois que a gente ficar um tempão aqui, eu quero, então, programar com vocês 1h30 ou 2 horas de, então, bate-papo hoje. Então, para que vocês tenham muita contribuição e vocês possam criar, a partir deste momento, uma vida totalmente diferente. E isso foi quando eu descobri, lá atrás, o Theta Healing, onde trazia toda essa informação e o que é o Theta Healing. O Theta Healing, então, é uma das técnicas a qual eu pratico e também eu sou instrutora. E logo em seguida veio o barra de Access, justificando e trazendo uma nova oportunidade justamente para aquelas pessoas que não se permitiam dentro de uma permissão que elas precisavam fazer nas suas vidas. Isso quer dizer o quê? Que várias técnicas espirituais, que várias técnicas emocionais, que várias técnicas, então, comportamentais, muitas vezes elas só conseguem, vamos dizer, trocar aquele padrão quando a pessoa se permite. E isso eu vinha passando por vários conflitos com o Reiki, com a própria hipnose, com a linha também, de regressão, e outras linhas também, a qual eu estava atuando na época, aonde eu precisava, então, da permissão da pessoa para que aquilo acontecesse na vida delas. E então foi que eu estava totalmente na pergunta, sem saber que a pergunta era uma grande ferramenta. Então, eu já tenho 2 dicas para vocês. Primeiro é a permissão.
Então, se eu desejo uma mudança na minha vida, eu tenho que me permitir a isso. Eu tenho que estar num estado de permissão. Eu tenho que me permitir para que isso venha para mim e transforme o meu mundo, a minha energia, o meu pensamento e o meu sentimento. Então, permissão. No segundo momento, então, é esse momento onde você se permite que essa energia chegue a você, qualquer coisa. Porque nós vivemos numa dinâmica de recusa. Se a gente for, então, daí analisar desde a nossa infância, e isso é visto até pelas próprias constelações familiares, onde eles trazem esse tema como os excluídos, e dentro do Access Consciousness eles trazem recusa. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vivo sempre na recusa. E essa recusa, ela vai trazer para mim uma contração no meu corpo, uma contração na minha vida, essa então contração no meu dinheiro, uma contração em todas as minhas experiências de vida. Isso quer dizer o quê? Eu vou me fechar para isso, porque quando você contrai, você se fecha. E quando você se fecha, você nada recebe. Então, quando eu comecei a perceber isso, que eu estava na pergunta naquele momento, porque eu tinha clientes que estavam totalmente contraídos e fechados, e eu não conseguia ajudar eles, e até mesmo comigo mesma, em algumas situações onde eu percebia que vivia num estado de recusa. Exemplo, como que você se comporta diante de alguém que você não gosta? Você já prestou atenção no seu corpo, como que ele se comporta diante de uma pessoa que você não gosta? Ele vai te dar várias mensagens, ele vai se contrair, e a gente pode perceber pessoas assim que se esquivam, né? A gente mesmo se esquiva buscando um acolhimento, esse acolhimento no sentido de que eu me fecho, né? Como que você reage diante de uma situação difícil que alguém te traga? Nós temos sempre essa conduta de entrar na recusa, e nesse momento que eu recuso, eu excluo. Às vezes a gente pode receber várias mensagens, vários convites, e porque eu não conheço, e aí, olha, anotem se vocês querem pegar uma forma sistêmica, né, de pensamento, porque nós percebemos que dentro dessa recusa, nós estamos num interessante ponto de vista. Eu tenho meu ponto de vista, e eu vou defender esse ponto de vista. Só que mal eu percebo que esse ponto de vista, ele pode me contrair, ele pode me colocar num espaço de congelamento. Foi muito legal que eu descobri dentro dessa formação do trauma, que o que é o trauma? O trauma são situações em que a pessoa se encontra congelada num ponto de vista fixo que ela tem. Quando eu escutei isso, eu pensei, uau, o Access fala sobre isso. O Access Consciousness fala sobre isso. Ele fala que se eu estou nesse interessante ponto de vista, mas esse interessante ponto de vista, depois eu vou estar explicando uma forma mais leve de você atuar nele, eu tenho o meu interessante ponto de vista e eu vou defender ele com unhas e dentes. Que eu poderia transformar isso em crenças, em tudo que eu acredito. O que você acredita? Se pergunte aí, o que você acredita referente ao dinheiro? O que você acredita referente às pessoas? O que você acredita referente à sua vida conjugal? O que você acredita referente à sua vida social? O que você acredita referente ao seu corpo? Então, nesse momento, você tem crenças que muitas vezes elas não funcionam de uma forma mais leve. Isso quer dizer o quê? Se eu funciono dentro de uma crença de que a bondade ela deve ser de uma forma que eu comprei no momento que eu fui para uma espiritualidade que me falou que eu deveria ser tão bondosa, mas tão bondosa ao ponto de aceitar a maldade do outro,
eu estarei nesse momento trazendo uma forma que a minha vida ela estará funcionando de uma forma que eu vou me colocar em risco de sofrimento. Eu posso colocar o meu corpo em sofrimento, eu posso colocar o meu estado emocional em sofrimento, eu posso colocar a minha vida financeira em sofrimento, a minha vida conjugal em sofrimento, por conta do quê? De um ponto de vista que eu comprei e assumi isso na minha vida. E a gente assume de tal forma que nós trazemos isso para nós, e isso passa a funcionar no nosso corpo, na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas palavras. E isso passa a atuar. É força, força de pensamento. E quando a gente começa a treinar essa energia de espaço e consciência, porque o que é esse despertar da consciência? Isso quer dizer o quê? Desperta a sua mente. Isso é despertar de consciência. É despertar a sua mente. Mas de que forma que eu vou despertar a minha mente? Eu vou despertar a minha mente, e eu tinha isso lá atrás, que eu tinha comprado, né, de que eu iria despertar a minha mente se eu ficava o dia todo rezando, e mal eu me dava conta que as crenças que eu estava reafirmando todos os dias, sem olhar para mim, porque eu tinha vários pontos de vista fixos em mim, aquilo tornava a vida que eu tinha. Então, no momento que, ok, eu estou no estado de permissão, e depois eu vou ensinar para vocês como que a gente faz perguntas, e dentro, eu já fiz várias falas, e eu vou voltar lá para justificar como que se transforma uma sinapse cerebral quando você vai mudar um estado de pensamento, de crença e comportamento na sua vida. Isso quer dizer o quê? Então, nós temos todas essas sinapses cerebrais já recebidas, vamos dizer assim, ok, tu está falando coisas que você não conhece, mas eu vou trazer de forma simplificada para que vocês consigam entender e consigam transformar isso. Então, nós recebemos os então receptores e transmissores, que são dados justamente pela nossa mãe. Ok. Ali, nós temos uma carga genética do pai e da mãe, muito mais da nossa mãe do que do nosso pai, por incrível que pareça. Então, o vínculo da mãe, ele é visto dentro da linha do trauma, o vínculo da mãe é visto dentro dessa forma sistêmica que a gente olha. Então, e também a nível genético é visto também a carga genética que a gente recebe das nossas mães. Das mães, das mães, das mães, das mães, das mães. Ok. Então, isso quer dizer o quê? Então, naquele momento, dentro do ventre da nossa mãe, é nos dado receptores, todas as nossas vitaminas que nós precisamos para que o nosso corpo cresça de forma saudável, e é também nos dado, eles chamam de forma vetores, então é dado vetores, e esses vetores, eles nos ajudam a formar todo o nosso o nosso sistema neural. Dentro desse sistema neural, então, a criança nasce e ela vai crescendo dentro das suas experiências desenvolvidas. Então, vamos dizer o quê? Vou me olhar com um olhar de 7 anos de idade, aonde a nossa psique já está totalmente formada. O que eu já recebi até ali? Eu já recebi crenças conscientes, que são as crenças que nós recebemos de forma falada dos nossos pais, e do meio social e do meio familiar, e nós temos também dentro dessa psique todas as crenças ocultas, que são aquelas que nós recebemos dos nossos ancestrais, e também as crenças, vamos dizer, sublimar. Isso quer dizer o quê? Você percebe que seus pais brigam. Você nunca viu uma briga explícita, mas você percebe que tem algo no ar. E então você conclui que o casamento não é tão bom assim, que esse casamento ele é uma prisão,
várias crenças sublimares. Então, a crença sublimar é aquela crença que a criança, ela pega no ar. Ou ela aprende, ou ela, vamos usar o termo, que ela se molda de tal forma de que ela vai repetindo aquilo que ela vê. Então, isso são crenças sublimares, que não está explícito, mas a criança capta isso. Ok, então nós já temos aí várias sinapses cerebrais. Eu gosto muito de citar o filme Divertidamente. Para quem não assistiu ainda, assista, é um filme infantil. Mas ele traz muito claro a formação dessas sinapses cerebrais e o que acontece quando a gente quebra uma crença. Então, para quem já assistiu, sabe que a criança, ela tem a ilha das emoções e dos sentimentos, e aí tem lá no porãozinho lá daquelas ilhas, tem as, vamos dizer, que são daquelas memórias esquecidas. Então, é justamente isso que acontece. Aonde que se localiza as nossas sinapses cerebrais? Aqui, no lobo frontal. As sinapses cerebrais acontecem no nosso lobo frontal. De que forma que eu, então, acabo, potencializando a formação dessas sinapses cerebrais? Através das vitaminas. Eu vou estar falando de várias coisas hoje, mas trazendo o foco principal do Access Consciousness, mas trazendo muita informação para que você possa, então, unir cada partezinha. Ok, então eu tenho as minhas sinapses cerebrais que já estão formadas, então elas são por pulsos elétricos, então elas ficam o tempo todo assim, né, pulsando, fazendo conexões neurais. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, conexões neurais. Então, essas conexões neurais são as crenças de que o casamento é ruim, de que se eu casar eu posso ser infeliz, ou de que se eu amar eu posso ser traída. Várias crenças, vários pontos de vista. De que esse dinheiro tem que ser muito trabalhado, tem que ser um dinheiro sofrido, porque essa vida não é fácil, nada é fácil para mim. Então fica essa conexão pulsando ali, que são padrões que passam a funcionar. Ok, como que isso se projeta na nossa vida? Como nós somos seres de pura energia, nós não somos matérias sólidas, nós somos seres pensantes, nós somos seres que conseguimos movimentar energia. E quando você começa a trazer essa consciência para o seu corpo, que você consegue movimentar uma energia no seu corpo, e que você consegue projetar esse movimento a nível universal, você começa a ter um movimento totalmente diferente. Antes de eu vir para cá, então, aqui na minha cidade está muito quente. E no meu quarto tem um ar-condicionado antigo. E então, quando a gente comprou a casa, eles pediram se eu queria tirar. Eu disse, não, deixa aí, porque pelo menos o ar gelado está funcionando. Então, deixa ali até eu comprar um outro. Ok. E então, agora no frio, eu pedi para que fosse limpo esse ar. Então, a pessoa veio aqui, limpou o ar-condicionado, e eles montaram o ar, e aí o ar não funcionava mais. E aí eu disse para meu marido, ok, então limpei, agora estragou, então agora ferrou, o verão vai chegar, eu vou ter que comprar um novo. Não estava nos meus projetos comprar um novo, nesse momento. E então ele ficou, isso já vai fazer uns 2, 3 meses, a pessoa ficou de voltar aqui para olhar de novo por que não estava funcionando o gelado dele. E a pessoa esqueceu. E eu pensei, ok, interessante ponto de vista meu de eu achar que também nesse momento não é o momento de eu comprar um novo, vou deixar a coisa acontecer. E aí eu fui para o banheiro, tomei um banho, me arrumei, aí eu fui para o quarto, eu cheguei na frente do ar-condicionado e disse para ele assim, olha, você poderia ser bem queridinho hoje comigo? E a partir de hoje funcionar o ar gelado. E aí eu comecei a criar essa habilidade de perceber a energia do ambiente, de perceber a energia do meu corpo com as mãos, uma sensibilidade maior com as minhas mãos.
E aí fazer o movimento de movimentar a energia. Aí eu fiz na frente do ar-condicionado, mova-se. Tudo que impeça que esse ar-condicionado funcione. Vou destruir, descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pote, poc, todos os 9 cursos, caroço e aliança. Depois eu vou estar explicando o que é isso. Liguei, o ar estava funcionando. Aí eu deixei funcionando, fui para o banho, deixei o tempo que eu estava tomando banho, deixei funcionando. Daí o marido chegou, eu disse para ele: espia lá e vê se está funcionando. Eu disse, e não se aproxima dele, que só eu converso com ele agora. Então, nesse pequeno exemplo que eu trouxe para vocês, isso funciona com tudo que está ao nosso redor. Funciona com animais, funciona com o nosso corpo, funciona com aparelhos eletrônicos, funciona com o dinheiro, funciona com os relacionamentos. Então, se eu tenho uma energia de tal forma de que não está mais funcionando, o que te impede de você fazer com que essa energia se mova da sua vida? O que te impede que você peça que essa energia saia da sua vida? Porque o que mais nós aprendemos até hoje é justificar o erro, é justificar o porquê que está acontecendo, é justificar ou acreditar que eu tenho que passar por isso. Entrar no estado de culpa ou de que um estado de evolução eu preciso sofrer para mim evoluir, que é um ponto de vista fixo bem interessante, que nos deixa totalmente paralisado. Então, o que te impede de que você peça que essa energia que está funcionando na sua vida hoje, ela se mova? Então, quando nós olhamos para esse filme onde essa criança, ela é, então, mexida emocionalmente, as suas sinapses cerebrais, elas vão se quebrando, porque aquele padrão de família a qual ela tinha já não era mais o mesmo. Então, as ilhas daquelas emoções, se vocês forem assistir, ou para quem está assistindo está lembrando disso, então, naquele momento, aquelas conexões neurais que estavam formadas ali, elas morrem. E é isso que acontece quando nós vamos fazer uma mudança de padrão nas nossas vidas. Esse efeito, ele se torna físico também. Ele se torna físico porque se eu tenho esse padrão de que, e vocês podem até daí observar de quando o pequeno ato de você sair no banho, que o primeiro movimento que você faz para você secar o seu corpo, ele é um movimento muito antigo. Você sai e você coloca. Eu tenho um hábito e eu fico observando para isso. Eu fico pensando por que eu não mudo a forma, mas ok. Então, para ver o quanto funciona esse padrão da caixa, esse padrão engessado. Então, uma boa dica para que você não fique totalmente engessada nessa realidade é você criar hábitos na sua vida de que você não faça sempre a mesma coisa. Exemplo. Se você sempre faz o mesmo caminho para você ir para a escola, ou para você ir para a faculdade, ou para você ir para o seu trabalho, você mude todos os dias a rota de ida e de volta. Ah, mas eu moro perto. Atravessa a rua, depois volta de novo. Mas não fique engessada, porque isso tudo é padrão, e isso é comprovado a nível científico, isso é comprovado a nível físico, é comprovado dentro da física quântica, de que isso, e tudo isso vai se tornando realidade, isso você vai trazendo para a sua vida engessamentos, congelamentos, onde você não consegue sair da situação que você está vivendo. Dormir do mesmo lado, comer da mesma forma, se vestir da mesma forma, arrumar o cabelo do mesmo jeito, ir e voltar do seu trabalho, comprar as mesmas coisas. Isso vale até para o sabor. Ah, mas eu só tomo essa bebida, ou eu só como essa comida. Coloque um tempero diferente, né? Porque isso, ele vai trazendo moldes diferentes de emoções, de experiências, e isso vai abrindo um espaço diferente na sua vida. Então, quando eu vou mudar um padrão, esse padrão, a nível de sinapses cerebrais, ele também vai ser alterado. Então, as nossas sinapses cerebrais, elas vão morrer aquele padrão que você vem
sempre fazendo, e então você vai se disponibilizar a fazer um novo padrão. E isso a gente consegue por várias técnicas, mas hoje é muito falado e comprovado através das técnicas de barras de Axis. E tem um vídeo que circula pela internet há mais de 3 anos, aonde eles fazem essa experiência científica, que é um neurocirurgião científico, aonde ele coloca aparelhos na cabeça da pessoa e a outra pessoa aplicando barra de Axis na pessoa que está deitada ali. E depois do tempo que é aplicado as barras de Axis nessa pessoa, ele vai falando de como aquele cérebro ele vai se transformando num padrão diferente. E ele explica que normalmente, quando você acorda de manhã, eu não vou falar com as mesmas palavras dele, né, porque eu não lembro do vídeo num, assim, contexto direto, mas eu vou dizer mais ou menos o que eu entendi. É que se você tem um hábito de você comer por ansiedade, exemplo, toda vez que você está ansiosa, você come. Esse hábito por baixo, isso hipnose já fala, que normalmente o tempo mínimo para você mudar um padrão é 8 meses. 8 meses. Então vamos dizer assim, nossa, então eu acordei hoje disposta a fazer academia, a fazer caminhada, a fazer uma dieta e mudar o meu comportamento de comer pela ansiedade. Você vai ter que colocar muito esforço para isso. E me corrija se eu estiver errada. Me corrija se eu estiver errada. Você vai ter que fazer muito esforço para que você possa conduzir isso na sua vida de tal forma que você transforme esse padrão. E isso vale para o hábito de usar drogas, isso vale para o hábito de fumar, para o hábito de beber, e tudo que envolve um prazer, e essa forma que a gente conduz a nossa vida é muito maluca, porque muitas vezes o sofrimento ele gera prazer. E isso é uma pegadinha da espiritualidade. E isso é uma pegadinha do trauma. Isso é uma pegadinha daquele formato familiar que você tem. Que esse amor, ele vem com sofrimento e depois do sofrimento ele tem o prazer. E percebe aí se em alguns momentos da sua vida você não vai para esse caminho onde você, o sofrimento, ele te gera prazer na sua vida. Porque é impossível a pessoa sofrer, 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 se isso não tem um ganho. E muitas vezes esse ganho, ele pode ser um ganho do prazer, ele pode ser o ganho de um carinho, ele pode ser um ganho de um reconhecimento que você recebe da família, ele pode ser um ganho secundário que você recebe, e aí você se coloca no sofrimento. Então, quando você se coloca desta forma, você passa a criar movimentos no seu corpo e na sua vida de tal forma que você vai se conduzindo a esse padrão interminável, que tudo que você faz, você não consegue. E lá naquele vídeo, ele comprova que numa sessão, o cérebro, ele faz essa transformação neurocerebral de sinapses cerebrais e de comportamento o mesmo tempo que a pessoa levaria meses para mudar aquele padrão. Então, o barra de Axis, ele é, então, comentado dentro da área do trauma, de um grupo que eu, então, participo de estudos do trauma, então, vários colegas trazendo que é muito, então, comentado e também, sabe, priorizado o recebimento do barra de Axis nas pessoas que estão com esse congelamento no corpo. Porque o barra de Axis, ele fala justamente sobre esse congelamento do corpo que nós trazemos. E esse congelamento, ele vem de que forma? Como que você pode
identificar que você tem congelamentos no corpo, que você tem traumas no seu corpo e você tem na sua vida pontos de vista fixos. Então, tu imagina você, um ser humano que tem duas pernas, um ser pensante, um ser com toda essa energia e se comporta como uma árvore. Eu vou dizer assim, se comporta como uma árvore de que forma? Com tantos pontos de vista fixo em você e de congelamento e de traumas que você está ali paralisado diante da vida, paralisado diante de uma situação ou de várias situações da sua vida. E o que acontece nesse momento, então? Acontece de que forma que eu vou perceber que eu tenho congelamento no meu corpo? Eu tenho esses pontos de vista fixo. Dentro do Axis, eles chamam isso de aléns. Tudo aquilo além da crença, além do sofrimento, além do padrão. Então, isso é aléns. Então, quando a gente fala o enunciado aclarador, certo, errado, bom e mal, pote, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns, eu pego esse arquétipo que está no meu corpo, destruo e descrio isso na minha vida. Então, esse congelamento, primeiro, eu vou ter dificuldades, eu vou trazer aspectos físicos desse, então, congelamento diante da sua vida. Eu posso ser o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade para suar. Tenho os meus pés frios, minhas mãos frias. Eu tenho que estar sempre coberta ou estar sempre agasalhada, mesmo em tempos mais quentes. Ou sempre tendo a necessidade, mesmo no calor, tomar banho quente. Então, se alguém tiver esse sintoma, é um dos sintomas. O outro sintoma de que eu tenho, então, sabe, congelamento no meu corpo, que eu tenho esse trauma no meu corpo, e que eu estou presa em crenças negativas, é eu não lembrar muito da minha infância. Ter insights da minha infância. Ou depois, eu só consigo lembrar lá pelos meus 9 anos de idade. Consigo lembrar muito pouco da minha infância. Outro sintoma. Eu vou estar, mesmo eu não lembrando do passado, da minha infância, eu estou presa a verbalizações do passado. Exemplo. Hoje nós usamos calças jeans. E a pessoa, ela traz, mesmo que por brincadeira, ela traz as expressões como brincuringa. Ou traz o quichute, a galocha. Expressões do passado a pessoa traz para essa realidade. Outro sintoma de também, sabe, congelamento, são, então, sabe, contraturas nos nossos músculos. Isso é um sinal de, então, congelamento, né? Outro sintoma físico. Então, existem os sintomas mais graves. É você ter, então, sabe, transformado esse congelamento em doença no seu corpo. E aonde tem a doença, às vezes tem doenças que elas estão justamente caracterizadas aonde houve o trauma. Isso quer dizer o quê? Se houve um abuso sexual, a pessoa ela vai ter problema na vagina, ou no pênis, ou no ânus, ou no ovário, ou no útero, no aparelho, então, sabe, reprodutor, ou nas mamas. Então, ela vai ter um sinal aonde foi o trauma. Às vezes ele pode estar, então, ele pode estar, sabe, caracterizado diretamente aonde aconteceu ou não. Outro sintoma, obesidade. É um sintoma onde isso também tem as questões de traumas e congelamentos e pontos de vista fixos no nosso corpo e na nossa vida. Outro sintoma físico que eu posso trazer para vocês. Então,
as doenças, então, os distúrbios alimentares, todos eles. Anorexia, bulimia, obesidade, e também coceira vaginal, candidíase, infecção urinária. Então, é tudo sinal também de, então, congelamento. Então, ok, será que eu tenho congelamento no corpo? Será que eu tenho dificuldade de eu estar lembrando no meu passado? Ou eu posso até estar presa num ponto de vista fixo de um trauma, o acidente, o abuso, o assalto, a separação, a saída daquele trabalho. Então, eu ter essa dificuldade de seguir, eu vou estar sempre voltando. Dentro do Axis, eles chamam, como se fosse a fita de Möbius. A fita de Möbius é a fita que, daí que ela é gravada e ela volta sempre para o mesmo momento. Poderíamos dizer que a gente ouvia essa expressão no passado, o disco de vinil furado, né? Ah, parece um disco furado, fala sempre a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Então, às vezes você faz 10 anos, 15 anos que você não vê essa pessoa e você está diante dela e ela fala a mesma história. Ah, como é que você está, fulano, fulana? Ah, eu tô ainda, eu tô com depressão, eu tô com isso, eu tô com aquilo, né? Então, existe uma forma de nós estarmos dando movimento na vida. O barra de Axis, eu considero uma das técnicas onde a pessoa ela não precisa estar num estado total de permissão, mas se ela estiver, é interessante porque esse movimento de permissão vai fazer com que ela crie mais espaço na vida dela e ela desprenda os pontos de vista fixo que ela tem no corpo dela e na vida dela também. Como que eu posso dar isso para a minha vida? Eu posso dar esse movimento, esse descongelamento, como que ele pode acontecer? Então, existem formas de nós estarmos descongelando isso. Se você for procurar alguém que trabalha dentro da linha do trauma, essa pessoa ela vai fazer você viver o trauma de novo. E isso pode ser algo que não seja tão confortável assim você passar pelaquela experiência do trauma. Mas tem pessoas que gostam de saber o que aconteceu com elas. Mas o outro ponto de vista que eu posso ter é eu receber essa energia do Axis. Porque nesse momento eu vou estar, ok, mesmo eu não sabendo onde está o trauma, onde eu guardei esse trauma, de que forma que eu guardei. Eu tive um tempo atrás que eu recebi o barra de Axis e foi 2 sessões. Coçava todo o meu corpo, mas todo o meu corpo coçava. Todo o meu corpo coçava. E o que a gente faz durante essa sessão que a gente recebe e tem essa liberação? Mas essas, então, sabe, liberações é o corpo que escolhe. Ele não vai para a nossa psique. Ele não vai para a nossa psique. Ele faz com que o corpo libere de uma forma que não seja tão dolorosa assim. E eu lembro que eu perguntei, o que eu sei sobre isso, sobre essa coceira, e como seria se eu pudesse perceber o que é essa coceira? Rapidamente surgiu na minha mente uma coceira nervosa. Então, eu ficava a ponto de tão nervosa que dava vontade de me coçar. Mas só que isso foi, então, se manifestar durante a sessão. Só que quando a gente recebe essa sessão do barra de Axis, você está se permitindo a você criar um movimento diferente na sua vida. Um movimento totalmente diferente. Hoje, eu vejo uma das técnicas que menos, quase zero, ela vai prender você a contextos negativos. E a forma que o Axis ele conduz justamente de tal forma que você não crie ponto de vista nenhum
a qual vai te deixar você presa, a qual você vai ter que dar, então, saber diagnóstico para si mesma, ou você dá saber diagnóstico para outra pessoa, ou de que eu vou ficar pensando da onde que veio isso, o que que eu vou fazer com isso, nossa, mas eu descobri. Então, é totalmente diferente do que qualquer outra técnica que eu já vi. E isso ele vai dando justamente para o seu corpo uma oportunidade de você fazer uma cura genética, fazer uma cura nas suas células, fazer uma liberação de padrões, uma liberação de sentimentos e também saber comportamentos que não estão mais funcionando para você. E eu te pergunto, o que que não está mais funcionando na sua vida? O que que não funciona mais? Sua vida financeira? Sua vida conjugal? Sua vida familiar? O seu corpo já não está mais funcionando como você gostaria? Eu tenho certeza absoluta que alguém aqui deve estar com esse sentimento que algo já não está mais funcionando para a sua vida. Então, quando você se coloca nesse sentimento onde algo já não está mais funcionando para a minha vida, então eu vou entrar agora nessa, vamos dizer, saber, contribuição para você das perguntas. E quando eu acredito nesse espaço que eu vou entrar, e que vai me dar mais espaço ainda, e eu vou ter condições de recriar a minha vida, e o estado de pergunta nos dá isso. O estado de pergunta, ele faz nós criar novas sinapses cerebrais. O estado de pergunta faz nós criar novos comportamentos. Então, quando você está diante de uma situação, ao invés de você se contrair e entrar na recusa, ok, você entrou num lugar, você se deu de cara com uma pessoa que você não gosta. O que você faz com isso agora, sabendo de tudo que eu já falei? O que você pode fazer agora na prática? Primeiro momento, você vai dizer para você: uau, que coisa mais divertida isso. Como pode ser mais divertido? É uma pergunta. Então, quando você fala isso, como pode ser mais divertido? Você não vai entrar na recusa e você não vai entrar na contração. E essa diversão, ela pode ser de tal ponto que a pessoa mesmo, como você não deu espaço para essa energia ser, então, saber realizada na sua realidade, a pessoa pode sair, ou a pessoa pode nem te perceber nesse espaço. E então, naquele momento, ou ela pode te perceber e te encher de julgamentos. E então, o Axis, ele vem trazendo algo muito legal, onde ele diz assim: quando nós recusamos julgamento, nós recusamos dinheiro. A cada julgamento que você se impede de receber, você se impede de ganhar muito dinheiro na sua vida. Porque percebe o quanto você se atormenta, o quanto você se desgasta, o quanto você perde energia com um julgamento na sua vida? Alguém já passou dias e dias aqui remoendo um julgamento que recebeu? Perdendo sono, perdendo a alegria, perdendo o humor, perdendo a felicidade por conta de um julgamento? Então, nesse momento, você entra para total exclusão, total recusa, e você entra numa contração total. Quando nós aprendemos dentro do Axis que nós temos que receber tudo sem julgamento, é receber tudo. É receber, inclusive, o julgamento que as pessoas fazem de você. Mas se a gente tem medo de julgamento, é porque a gente sabe o quanto nós usamos a energia do julgamento para julgar o outro. Então, se você está nesse ponto de vista de que você não gosta de ser julgada, de ser julgado, olhe para você agora.
é bem provável que você sabe o quanto você usa esse julgamento para julgar as pessoas. O quanto você é filha da mãe, para não dizer outra coisa, o quanto você usa o julgamento para julgar o outro. Ah, mas eu não julgo o outro. Será? Ah, mas eu só faço uma crítica construtiva. Puta merda. Como pode ser mais divertido? Você acreditar que você faz uma crítica construtiva e você sabe o quanto essa crítica é dolorosa e você recusa em receber a crítica que você espalha pelo mundo. Então, como seria você sair desse estado de julgamento? Porque uma vida toda nós fomos treinados a julgar. Nós somos treinados a julgar. Então, como seria você sair desse espaço de julgamento, onde você se julga, onde você julga seu corpo, onde você julga tudo que você vai fazer, e aí você vê o quanto você usa esse julgamento e o quanto você pode julgar o outro, muito mais do que o outro te julga, e aí você entra na recusa e você se impede de receber. Então, esse convite que eu faço para vocês é você justamente entrar nesse espaço onde você pode criar uma vida diferente, livre de todo e qualquer julgamento. Bom, Eliane, como eu faço isso? Como que eu vou entrar num estado de permissão, um estado de pergunta e no estado de não julgamento? Permissão, mesmo você não se permitindo, vai e faz. Vai e faça. Segundo, as perguntas. As perguntas, elas vão abrir muito mais espaço na sua vida. O que eu ainda não considerei, que se eu considerasse, eu mudaria tudo? Essa é uma boa pergunta que eu posso fazer quando eu não estou percebendo o que está acontecendo. O que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, eu mudaria tudo. E aí você vai perguntar, você vai se perguntar o tempo todo, você vai trazer essa energia da pergunta o tempo todo na sua vida. Você não vai gastar energia, como que eu vou fazer isso, de que forma que eu vou fazer isso. Bom, você precisa então saber despedir alguém, você precisa então saber demitir alguém, você precisa romper parcerias com alguém. Apenas pergunte. Pergunte para o universo. Universo, como seria essa pessoa sair da minha vida sem eu precisar enfrentar ela? Simplesmente pergunte. Universo, eu faço isso com clientes, né? Quando eu percebo que o cliente não está se permitindo e a energia dele não vai ser uma contribuição para a minha energia, eu pergunto. Primeiro, eu deixo a pessoa vir até mim. Por quê? Eu não posso entrar na recusa. Então, eu deixo vir tudo a mim com facilidade, alegria e glória. Vocês já devem ter ouvido por aí essa frase. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso quer dizer o quê? Eu deixo todas as energias virem até mim. E eu vou perceber isso no meu corpo, eu vou perceber isso na minha energia, para que eu possa perguntar para o universo: o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Chegou alguém bem interessante para você, você se pergunte: universo, ok, o que eu faço com isso? O que eu ainda não considerei, que se eu considerasse, mudaria tudo? O que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, mudaria tudo? Que contribuição eu posso ser na vida da pessoa, de tal forma que ela também pode ser uma grande contribuição na minha vida? Pergunta. Entende? Quando eu percebo que esse cliente, será que ele está sendo uma contribuição ou não? E ele me traz situações que vão me deixar uma saia justa, ou daqui a pouco eu vejo que essa pessoa ela vai complicar lá na frente, eu pergunto: universo, que contribuição eu posso ser para essa pessoa de tal forma que ela também pode ser para mim de uma forma mais leve? Universo, onde está o dinheiro?
Universo, mostra meu dinheiro. Universo, mostra meu dinheiro. Universo, mostra meu dinheiro. Universo, mostra minha situação, mostra minha solução. Universo, mostra minha solução. Universo, mostra minha solução. Universo, o que eu ainda não percebi no meu corpo, se eu percebesse, mudaria tudo no meu corpo. Universo, que força de resistência eu estou usando como solução. Universo, que força de resistência eu estou usando como solução. Isso quer dizer o quê? Eu vou me perguntar que força de resistência eu estou usando como solução. Isso quer dizer o quê? Que eu posso estar numa energia que eu acredito que é a solução mais viável para a minha vida, a solução mais viável para o meu negócio, a solução mais viável para a minha saúde. Mas, no fundo, eu posso estar me iludindo, achando que isso é uma solução, e, no fundo, eu estou tendo uma grande resistência com isso. Vocês percebem? Então, nesse momento, então, eu vou entrar para um estado de pergunta. Então, vocês podem perguntar tudo. Se vocês querem criar algo diferente na vida de vocês, perguntem. Se vocês querem criar algo diferente na vida de vocês, perguntem. Não gastem mais energia criando. É muito difícil falar isso, sabe para quem? Para quem trabalha com estratégias. Quem é da área das estratégias de marketing, que tem que estar pensando, ou pessoas que trabalham com estratégias de empresas mesmo. A pessoa, quando ela ouve isso, ela fica totalmente perdida, porque elas são acostumadas a julgar a situação, né, a estarem, então, planejando, mas aí vai ter que trazer essa energia, mesmo sendo assim, mesmo estando nessa matrix da solução, você traz uma energia da pergunta, que eu ainda não reconheci, que se eu reconhecesse mudaria tudo. Outra pergunta que nós usamos muito no Axis é: como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível? Sabe, quando acontece aquela situação mais ferrada na tua vida, aí tu olha para isso e tu diz assim: como é possível? Você vai para o universo e você pergunta: o que mais é possível? O que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Mas o que é interessante na pergunta é você ser a energia da pergunta. E eu posso estar pedindo algo bem interessante para vocês agora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode dar essa energia para as suas células. Como que eu vou perceber que essa energia deste corpo ele está fluindo de tal forma que você está vivendo essa energia? Tu tem que sentir, você tem que perceber que o seu corpo se expande. Porque aí você vai estar conectada com uma energia externa, conectada com a energia do universo. E essa energia da pergunta, ela é você e ela é o universo. O que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode ser mais divertido? Universo, mostra-me. Que surpresas eu posso ter hoje? Universo, me surpreenda hoje. Que presentes eu posso ter hoje? Universo, que soluções eu posso ter hoje?
O que eu posso ser, ter, saber e perceber que me daria uma vida muito mais divertida, uma vida muito mais leve? O que eu posso ser, ter, perceber e saber? O que eu posso ser, ter, saber e perceber que tornaria a minha vida mais divertida, que tornaria a minha vida mais saudável, que tornaria a minha vida mais próspera? Universo, mostra-me. E você vai não só perguntar, você não pode virar papagaio de repetição. Ficar, blá, blá, como faz o meu filho, né? Tu começa a falar, ele faz assim para nós. Então, tu não pode ficar só a boca. Tu tem que trazer essa energia e essa vibração para o seu corpo. Você tem que trazer isso para o seu corpo. Você tem que trazer consciência para o seu corpo, saber que todo o seu corpo está vibrando. E isso foi algo que não foi nos ensinado. Eu vou dizer que até na hora de sentir prazer durante um ato sexual, poucas pessoas conseguem sentir o prazer com o corpo inteiro. Pouquíssimas pessoas conseguem dar o prazer para o corpo todo. Quando você está comendo, percebe que muitas vezes você não está dando esse gosto, esse sabor para o teu corpo todo. Você não está dando a sensação para todo o seu corpo. Simplesmente come em 5 minutos, 10 minutos, 2, 3 bocadas, já engoliu e você não deu a sensação daquele sabor, você não deu a sensação de que você está percebendo o teu corpo, que tu está percebendo a forma que você engole, que você está percebendo a forma que você mastiga. Então, a dificuldade que nós temos é uma dificuldade de perceber o que acontece com o nosso corpo, o que acontece com a nossa vida, o que acontece com o nosso ambiente, o que acontece no universo. Você já parou hoje? Você já parou hoje para você perceber o universo? Você já parou hoje para você perceber a lua que está lá fora? Você já parou para você perceber o som que está ao seu redor? Você já parou para perceber hoje vamos dizer que quantas sensações você teve no seu corpo durante o dia? Você já se deu conta? Quantas sensações você já teve no seu corpo hoje? E se você estava totalmente presente no seu corpo? O Access Consciousness, ele não é simplesmente, eu aprendi a aplicar a barra de Access, eu sei que eu posso ir lá e eu posso receber o Access, a barras de Access, processos energéticos. Mas se eu não estou trazendo essa consciência para o meu corpo, eu não estou trazendo as sensações para o meu corpo, eu vou ter muito pouco disso. E quando nós vamos para a vida, e quando nós vamos para sessões de barras de Axis, e quando a gente vai para essas sessões de processos energéticos corporais, nós temos que ter um grande cuidado de nós não irmos com um ponto de vista fixo. Quantas vezes você saiu de casa determinada, porque nós aprendemos a ter foco, que nós temos que ter foco. Uma vida toda nos disseram que nós temos que pensar numa coisa só, sentir uma coisa só e fazer uma coisa só. Não é assim? Nós somos tão obedientes que nós estamos nessa ainda. Percebe? Então, nesse momento, o que eu faço com isso? Eu vou sair desse ponto de vista fixo. Uau! Quantas contribuições eu posso ter aqui hoje? Quando você vai escolher algo, mesmo você já tendo feito a sua escolha, você se pergunta: quantas contribuições a mais eu posso ter aqui?
Quando você vai para uma sessão de barra de Axis, que já tem trilhões de vídeos pela internet, então tem vários relatos de pessoas dizendo que curaram suas vidas financeiras, curaram seu corpo, curaram sua vida conjugal, conseguiram emprego, conseguiram dinheiros inesperados e por aí vai. Quando você vai com esse pensamento fixo, o Axis, ele nos diz assim, e eu pergunto para as pessoas, quando elas vêm com esses pontos de vista fixo, quando elas dizem assim, olha, eu assisti um vídeo de barra de Axis e ele fala, e eu escutei lá as pessoas falarem que elas conseguiram resolver sua vida conjugal, conseguiram resolver o dinheiro. E eu quero isso, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. E eu pergunto para as pessoas, como seria se você recebesse muito mais? Porque quando a gente fala isso, até mesmo quando você vai receber o seu salário do mês, quando você vai receber aquele negócio que você fez, quando você vai receber alguma, então, contribuição financeira, você se pergunta, como seria eu receber mais? Como seria mais divertido eu receber mais do que eu estou recebendo agora? Então, mesmo você recebendo, tendo essa previsão, você vai se expandir, você vai abrir essa energia. Porque a nossa intenção de Axis é que você funcione de uma forma diferente no planeta. Não da forma que a gente sempre aprendeu, de que sempre nos disseram que nós teríamos que fazer, e que isso era a coisa mais correta, que se você não fizesse, você não daria certo. Quantas vezes você já ouviu isso? Que você tinha que ter foco, que você tem que ter, você tem que desejar uma coisa só, e que você, e se você não fizer assim, pode dar a coisa mais errada do mundo, e você tem que ter metas, e você tem que ter estratégias. Nesse mundo das infinitas possibilidades, tudo isso nada mais é do que um ponto de vista fixo. Percebe? E o que eu posso receber nessa sessão de barra de Axis? Eu posso receber infinitas coisas. Eu posso receber insights, eu posso receber contribuição, eu posso dar saúde para as minhas células, e isso já é também, sabe, comprovado pelo Axis, até dei o exemplo do câncer, né? No câncer, as nossas células, elas ficam num, então, formato diferente. E quando é recebido essa energia do Axis no corpo, as células elas passam a ter um formato mais saudável. Por que isso? Numa célula, nós temos uma memória celular. Nessa memória celular, nós jogamos todo o lixo da nossa alma, todo o lixo das nossas emoções, todo o lixo que você não resolveu, tudo aquilo que você guardou, tudo aquilo que você recusou, tudo aquilo que você contraiu no seu corpo, você jogou para onde? Você jogou para as suas memórias celulares. Quando você, mesmo você recebendo o barra de Axis na cabeça, que são 32 pontos que você tem na sua cabeça, que cada ponto depois eu vou estar falando sobre o que é, mesmo você recebendo aqui, ele vai estar atuando em todo o seu corpo, em todo o seu corpo, porque é uma conexão neurocerebral, aonde o sistema nervoso central, ele está conectado diretamente com as suas células e com todas as memórias celulares. Uma coisa que eu não falei para vocês, que quando nós temos esse trauma e esse congelamento e essa contração, nós temos células que estão, portanto, conectadas com esse trauma. Porque isso quer dizer o quê? Porque o nosso sistema parasimpático, ele tá totalmente ferrado. Nós temos o sistema simpático, é o sistema equilibrado, e quando eu não consigo alcançar isso, o meu, vamos dizer, sabe, disjuntor, ele cai, porque eu não suporto viver essa situação, o meu disjuntor cai, eu caio para o sistema parasimpático. Quando eu caio para o sistema parasimpático, ele tem conexão com o nosso corpo.
Então, nós vamos ter aonde? Nós vamos ter a conexão com o nosso coração, com as nossas vísceras, com a nossa medula todinha, a nossa medula óssea, e com os nossos músculos. Percebe? Então, quando a gente recebe barra de Axis, essa conexão ela é acionada através do sistema parasimpático, do sistema do nosso sistema nervoso, então, do nosso sistema nervoso central, e vai ter totalmente essa conexão com o nosso corpo, promovendo o quê? Aquilo que a gente espera, a cura. Porque até mesmo o sentimento que você carrega de não se curar, ou de você não ter a cura como um ponto de vista possível na sua vida, porque muitas pessoas carregam isso, a cura não sendo possível para a sua vida, ou todas as crenças que você pode, a idade não vem sozinha, até eu brinquei hoje de tarde com o meu marido, e ele está passando por algumas situações, olhando para o corpo dele, e eu disse hoje de manhã para ele, como seria então se você se permitisse receber a minha contribuição? Porque eu também tenho que perceber que o corpo está pedindo essa contribuição, mas quem dá essa permissão para o nosso corpo somos nós. Vocês sabiam que o nosso corpo escolhe o quanto ele escolhe o dinheiro para a nossa vida? Ele escolhe. Porque se você faz o seu trabalho, vamos dizer que você recebe R$100 pela sua hora, ou R$50 pela sua hora. Você já teve esse sentimento de insatisfação por ter recebido só isso? Nesse momento, você entra para aquele espaço de contração. E tu acha que o teu corpo, ele vai trabalhar com a saúde perfeita? Você recebendo aquilo, ele vai entrar numa autossabotagem. Ele vai criar o estresse, ele vai criar a doença, ele vai afastar os clientes da sua vida, porque não é aquilo que ele está querendo receber. E tem uma grande comunicação com o nosso corpo, uma grande comunicação com o nosso corpo, que ele sempre responde com o leve e com o pesado. Quando você... o leve, ele quer dizer o sim. O pesado no nosso corpo quer dizer o não. Quando você faz perguntas para o seu corpo, porque você não vai fazer perguntas somente para o universo, você não vai fazer perguntas somente para as situações que você está vivendo, você vai fazer perguntas também para o seu corpo. Pergunte para o seu corpo se ele está feliz recebendo o dinheiro que você está recebendo. Pode perguntar. Fecha os olhos aí e pergunta. E aí, se você tiver algum mal-estar, algum peso, alguma contração, é não. Percebe? Pergunta se ele se sente feliz, né, trabalhando naquele lugar que você leva ele trabalhar. Pergunta para o corpo: você se sente feliz naquele lugar que eu levo você trabalhar? A fazer o que você faz? Escutar o que você escuta? Aí você pergunta e espera ele te responder. Leve ou pesado? Mal-estar, bem-estar. Então, se for sintomas negativos, é não. Se for leveza e expansão, conforto, é sim. E essa é uma dinâmica de escolha. Essa é uma dinâmica de escolha. Você pode usar o seu corpo como uma bússola para tudo que você for fazer. Para você comer, para você escolher
o quanto que você vai cobrar pelo seu trabalho, se é confortável você ir naquela festa que você foi convidada, se esse é o momento de você fazer esse curso, se esse curso que você vai fazer, essa formação que você vai fazer, que esse workshop que vai fazer, será uma contribuição para a sua vida ou não. Só não diz ou não. Pergunta: corpo, esse workshop será uma grande contribuição para a minha vida? E aí você responde, aí você espera ele responder. Leve ou pesado, contração ou descontração. E quais são os pontos que nós acionamos na nossa cabeça quando são tocados pelo barra de Axis? Então, nós temos vários pontos onde eles representam pontos de vistas fixos que estão, portanto, conectados com toda a nossa história. E eles dizem algo bem interessante, que é desta ou de qualquer outra vida que você já possa ter vivido. Porque eles acreditam em vidas paralelas, em outras frequências, em outras experiências, né? E isso é algo bem interessante e real que você pode estar, portanto, olhando, se permitindo a abrir mais possibilidades na sua vida. E então, dentro do Arra de Axis, quando nós tocamos, que é a primeira posição, primeiro nós, então, fizemos todo o movimento de energia no corpo da pessoa, para que ela movimente essa energia no corpo dela. No segundo momento, então, a gente toca, né, a banda de poder, onde está todas as crenças referentes ao nosso poder. Sabe tudo aquilo que você ouviu que você não tinha? Que você não podia, e que esse não era o momento, e que você não tinha habilidade, e que você não tinha capacidade, e que a tua autoestima você também pode ter recebido a baixa estima da sua família, ela está, portanto, olhada justamente nessa banda de poder. Depois, nós, então, tocamos atrás das nossas orelhas, né, quando a gente vai tocar a pessoa para então, dar essa sessão de barra de Axis. Na verdade, a gente chama isso correr as nossas barras e correr as barras da pessoa. Então, nós temos o ponto seguinte, que se chama implantes. Então, nesses implantes, é onde a gente vai encontrar tudo que foi nos implantado, todas as crenças, tudo que você já recebeu também de outras existências, que você recebeu da sua família. Lembra lá no início da live que eu falei, no início desse curso que eu falei para vocês, de que a gente recebe as crenças do pai e da mãe? Então, ali, nesse ponto, a gente consegue liberar todas essas informações e tudo que foi nos implantado também nessa vida. E tudo que nós nos implantamos também. Tudo aquilo que você acredita sobre você. Depois, os outros pontos é o ponto do dinheiro, o ponto da cura e então, sabe, criatividade. Então, o ponto do dinheiro são todas as crenças referentes ao dinheiro. O quanto o dinheiro é bom, o quanto o dinheiro é mal, o quanto você pode, o quanto você não pode, o quanto você quer, o quanto você não quer, o quanto você consegue e que é difícil e que todo mundo só vai dar valor para o dinheiro se você tiver que trabalhar com muito esforço e por aí vai. Então, imagine assim, que cada ponto vai estar liberando todos os pesos e crenças referente àquele assunto. E aí depois nós temos o controle, né? Então, e eu vejo assim que um ponto de vista bem interessante é que as mulheres parecem que elas têm muito controle sobre tudo, né? Normalmente, as mulheres, elas têm isso. E isso pode ser um ponto de vista onde você se impede de receber mais. Tu tem que ter tudo controlado, tudo tem que estar sob o teu controle, tudo tem que funcionar da tua forma, do teu jeito, e tem que ser assim. Se não for assim, a coisa não vai funcionar. Então, quando você sai desse controle, você passa a abrir um espaço muito maior na sua vida, né? Então, cada ponto que é tocado vai ter esse olhar do quanto você não se permite a receber mais.
E depois nós vamos ter, então, sobre criatividade. Depois nós temos outro ponto que se chama novas conexões e novas formas de vida. Então, essas duas energias, esses dois pontos que estão na nossa cabeça, eles criam um mundo de infinitas possibilidades. E isso pode ser um ponto de vista que eu não quero, né, colocar conceitos, porque mesmo eu percebendo isso, tem muito mais disso nessa energia. Então, a gente sempre vai para essa energia do infinito, a gente sempre vai para essa energia do mais. A gente sempre vai para a energia que pode criar mais, que pode ser mais leve, que você pode ter mais prazer, que você pode ter mais diversão. E depois nós temos um outro ponto que se chama torradeira de envelhecimento. Então, são todas as crenças referentes a esse tema do nosso corpo. Todas as crenças sobre a morte, todas as crenças de que o corpo, quando ele vai avançando a sua idade, ele pode cair, ele pode ficar flácido e que, sabe, tudo isso que a gente fica perturbado, que vai ficar doente, então, porque que esse passar o tempo, ele não vem sozinho, ele vem com a doença, ele vem com as dificuldades, ele vem... Então, tudo que você possa imaginar dentro desse tema, aonde chama a torradeira de envelhecimento. E então, depois nós temos outros pontos que nós pegamos, então, todos de uma vez só, aonde nós vamos ter, de novo, nós vamos estar tratando o controle, depois a consciência. Então, a consciência, o que é? É onde você não está tendo consciência, onde você se recusa a despertar. E depois nós temos um outro ponto, onde se chama forma e estrutura, que é muito parecido com esse controle, sabe? Onde tu... Bom, então eu tenho que me vestir assim, senão as pessoas não vão perceber, elas vão perceber que eu não sou tão séria assim, se eu me vestir com um decote maior. Bom, mas eu tenho que funcionar assim. Bom, então para mim estudar, eu tenho que tomar um banho, comer alguma coisa, escutar uma música, fumar um cigarro, fazer um escaldapé e depois eu vou fumar. Sabe aqueles rituais que a gente tem na nossa vida? Isso é forma e estrutura. Que também pode ser um ponto de vista bem interessante, que você não está escolhendo criar mais. A caixa, a caixinha. E aí nós vamos ter também essa, né, conexão com a forma e estrutura, e também a cura, todas as crenças que estão referentes à cura, e todas as crenças que estão também falando sobre a alegria, aqueles pontos de vista que a gente acredita que, sabe aquela coisa assim, que se eu for muito alegre, eu vou estar ofendendo alguém, e que se eu for muito alegre, eu vou estar magoando alguém, vou estar magoando meu pai, vou estar magoando a minha mãe. E se eu tiver muito dinheiro, eu não posso ter muito dinheiro, porque eu posso estar diminuindo as pessoas no meu convívio. E aí nós vamos ter também esperança e sonhos. Então, tudo aquilo que você considera que tu tem que ter esperança na vida, senão a coisa não vai acontecer. Não é assim que a gente pensa, que a gente pensava. Se você não tiver esperança, a coisa não vai acontecer. E aí nós vamos ter também a sexualidade, a tristeza, vamos ter o corpo. Então, tudo isso a gente libera durante uma sessão de barra de axis. E aí depois nós vamos ter a nossa comunicação, que essa comunicação, ela não é somente a comunicação, então, sabe, verbalizada. É como que o teu corpo se comunica, é como tudo do antes, do pré-verbal, muito antes daquilo que foi formado como palavra, e é como energia também é liberado. Também nós temos o tempo e espaço, tudo aquilo que você julga que tem um tempo, que tem um espaço, que se não for assim, a coisa não vai acontecer, e você não se abre para você saber que tem outras realidades e que você pode criar de uma forma diferente. Porque se você não abre espaço na sua vida, uma nova realidade não vai chegar. Isso é um fato.
E depois nós temos um ponto bem importante dentro do barra de Axis, aonde se chama reestruturação de corpos. Esse ponto ele é bem legal, porque ele pode ser usado com outras técnicas. Por quê? Porque tudo que você liberou, tudo que você tratou, você aplicando esse ponto específico, não volta mais. E esse era um ponto muito interessante quando eu atuava somente com as outras técnicas, porque as outras técnicas, o que elas traziam? Elas traziam esse ponto de vista onde a pessoa ela voltava tudo como ela era antes. Isso quer dizer o quê? Liberava uma crença, aplicava uma sessão de reiki, e isso também acontece com as massoterapeutas. Desata o nozinho lá, a pessoa sai na porta, ela já pegou o nó de volta. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu com quem é massoterapeuta? O que é isso? É porque aquilo não foi trabalhado de tal forma que liberasse a memória celular, a memória que está naquele músculo, a memória que está naquela tensão, a memória que está naquela dificuldade. Então, essa posição, reestruturação de corpos, você aplica ela depois de uma sessão de massoterapia, uma sessão de fisioterapia, uma sessão de barra de axis, por isso que ela está no final, ou depois de uma sessão de reiki, então, ou de uma sessão de hipnose, de uma sessão, né, de theta healing, tudo que você trabalha que vai estar mudando, ou até mesmo estudando, para que a pessoa ela não esqueça aquilo que ela estudou. Reestruturação de corpos, ele faz com que aquele padrão não volte mais. Então, é bem interessante. E depois nós vamos ter o círculo de, então, manifestação, onde ele vai te dar a energia e o espaço para você não ficar se preocupando como que a tua vida vai acontecer daqui para frente. Sabe aquele momento que a gente fica se preocupando, ai, como que vai ser, de que forma que vai ser, ai, porque isso não está certo, porque isso e isso, isso e aquilo. Então, quando a gente recebe esse ponto dentro de uma sessão de barra de axis, isso você não vai mais se preocupar. Esse ponto de vista você não vai mais se preocupar. E depois é túneis de tempo e espaço, onde nós nos expandimos, né, para uma energia maior, e tem também a própria coroa de Mistar, que é o chakra coronário, onde a gente expande essa energia, e essa energia ela vai, portanto, sabe, te conectar com todas as realidades possíveis, visíveis e invisíveis, de todos os pontos de vista que você nem imagina que existam. Sabe quando você... Porque quando você entra nessa energia das perguntas e da permissão e do não julgamento, eu não vou... E aí, depois, para mim poder finalizar com vocês, eu vou estar trazendo como a gente usar essa energia do não julgar. Como que eu vou me retreinar de tal forma que eu não julgue mais. Então, nesse momento, você vai abrir um espaço muito maior na sua vida. Então, como que eu vou usar essa energia do não julgamento? Eu vou olhar para a situação, eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para o meu corpo, eu vou olhar para a pessoa que está me julgando, eu vou olhar para a situação que eu também quero julgar, e eu vou usar uma frase. E lembrando que todas as palavras de Axis, elas são utilizadas de tal forma que você é convidado, você é convidada a ser essa energia. Então, não é simplesmente falar. Lembra o exemplo que eu falei antes para vocês, de que eu tenho que dar isso para as células do meu corpo? Então, você vai falar, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Isso quando eu quero julgar. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista.
Interessante ponto de vista. E eu vou lembrar vocês que essa energia tem que ser algo presente na vida de vocês. Tem que ser algo constante na vida de vocês. Que uma pergunta, às vezes, ela não vai transformar porque tem uma energia que você está atuando quase todos os dias, todos os momentos da sua vida. Então você precisa virar a chave. O que é esse virar a chave? É você dar mais daquilo que você não está tornando possível ainda. As perguntas, elas vão ser meios para que você se expanda e você traga essa energia para sua vida. Então, você vai, quando você vai julgar, ou quando você vai se auto-julgar, ou quando você vai vir aquela crítica, você vai falar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E quando você percebe, ou quando você está recebendo da outra pessoa um julgamento, como energia, sabe quando você percebe o olhar da pessoa? Ou quando você recebe aquilo que alguém falou de você, você vai dizer, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. São coisas básicas, são coisas, então, primordiais para você criar uma nova realidade na sua vida. E são dicas, assim, que você é convidado, você é convidada a vivenciar na sua vida. Então, esse convite, e eu percebi, assim, porque muitos seguidores, muitas pessoas que desejam fazer cursos comigo ou com outras pessoas, em muitos momentos elas enroscam na sua escolha. Que às vezes, mas eu não tenho o dinheiro suficiente, eu não tenho tudo isso para pagar, eu gostaria de fazer todos os cursos, eu gostaria de estar participando mais. E olhe para isso de tal forma que esses dias eu estava compartilhando com uma outra colega alguns assuntos e ela me chamou a atenção para algo muito interessante, e aí fez todo sentido para mim, que a mente pobre é aquela mente que ela espera ganhar tudo. Ela nunca vai ser uma grande contribuição para alguém, sabe? Ela nunca vai estar disposta a contribuir para o outro. Ela vai estar sempre naquela posição do receber. E o quanto você mais recebe, mais você reclama, menos você reconhece. E eu vejo assim, ó, que se a gente entra nesse movimento do só receber, sem fazer o movimento de você também ser essa contribuição, a prosperidade, a felicidade, o amor, a cura, ela só acontece quando tem essas duas dinâmicas. Eu recebo a contribuição, mas eu também contribuo. Porque se eu ficar só em uma energia, ou eu só estar contribuindo, também tem isso, eu só estar contribuindo e eu não recebo, eu também vou estar numa energia de desequilíbrio. E isso eu não quero para ninguém nesse mundo. Porque é muito desconfortável você estar fluindo somente numa via. Então, como seria você passar a fluir de forma abundante, de forma alegre, de forma feliz, de forma de que a pergunta é: e se o dinheiro não fosse o problema? E eu vou dar essa dica para vocês. Quando vocês querem resolver alguma questão financeira de vocês, se pergunte:
E se o dinheiro não é o problema, qual o problema seria? Porque o dinheiro, meus amores e minhas amoras, nunca é problema. Só que você precisa ter consciência disso, você precisa despertar sua mente para isso. E as perguntas vão fazer esse caminho do despertar. Se o dinheiro não é problema, que problema é que me impede de ter o dinheiro? Se o dinheiro não é o problema, que problema que me impede de ter o dinheiro? Se o dinheiro não é o problema, que problema que me impede de ter o dinheiro? E aí você vai descobrir muitas coisas dentro de você. Ah, eu não me sinto capaz, mas eu penso assim que nessa época agora de pandemia, as coisas tão difíceis mesmo. Ou você não quer encarar uma mudança nesse momento, você não está disposta, você não está disposto a fazer mudanças na sua vida. Porque daqui a pouco você vai ver que se você mudar, você não vai ser mais a mesma, você não vai receber mais as mesmas coisas que você recebia das pessoas. Ah, mas eu tenho medo de me tornar tão diferente, que nessa diferença eu vou ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo do abandono, eu tenho medo da solidão, eu tenho medo da rejeição. Eu não quero ser rejeitada. Como assim? Se eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, a minha família vai me excluir. Vão me chamar de dondoca, ou eles vão querer me perseguir por conta do dinheiro. Ah, mas se eu for dentro do meu meio uma pessoa a nível então profissional e eu ganho mais que os outros, vão me chamar de mercenária. Vão me chamar e vão me excluir. E às vezes pode ser um fato isso. Isso pode até acontecer. Mas lembram lá de que quando a gente recusa todos os julgamentos e mesmo os próprios auto-julgamentos que a gente recebe, se a gente não está disposta a olhar para isso, a vivenciar isso, a gente chama isso de caos. Se a gente não está disposto a viver o caos, algo diferente não será criado na nossa vida. E eu te convido a isso. Eu te convido para que você, além de você olhar para tudo isso na sua vida como um interessante ponto de vista, mas como energia. Nossa, mas quando eu começo a falar essas frases, fica algo tão estranho dentro de mim. Fica uma coisa assim desconectada, parece que eu estou falando coisas de outro mundo. Sim, é de uma outra realidade. É uma realidade totalmente diferente do que você está vivendo. É uma realidade totalmente diferente do que você já viu. É uma realidade que funciona diferente do que você vem, do que você foi, portanto, treinado e treinada. É totalmente diferente de quando você foi treinado, de que o dinheiro era sofrido, de que você tinha que ser assalariado, de que você tinha que ter uma profissão, e se você não tivesse essa profissão, você não seria reconhecido como pessoa. Percebe? E de que se você não sofrer, você não vai dar valor para as coisas. Quem já ouviu isso aqui? Trilhões de vezes a gente já ouviu dos nossos pais. Trilhões de vezes nós já ouvimos das pessoas. De que somente aquilo que é sofrido tem valor. Estou mentindo? Não, né? Então, você vai ter muita estranheza na sua cabeça. Muita estranheza na sua cabeça quando você for começar a pensar nisso, falar nisso. Mas eu estou te convidando a você criar uma nova realidade na sua vida. E para que isso fique melhor ainda, tá? Domingo, eu estarei, então, facilitando barra de Axis online e presencial. Presencial na cidade de Carazinho e online na sua casa. Se você tiver interesse de você entrar para essa nova realidade e construir uma vida totalmente diferente para que você possa dar isso também, para que você possa contribuir para a sua família, para o seu filho, para a sua mãe,
para você, para sua nova realidade. Então, eu tenho hoje duas, então, propostas para vocês. E também convidar, se você se sentir chamado para isso. A primeira proposta é te convidar para o curso de barra de Axis. Ele acontece o dia todo, das 8h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E a segunda proposta, o segundo convite, é para um workshop que vai acontecer no dia 8 de outubro, que vai ser com o tema Arquitetos do Universo. Olha que interessante isso. E eu pensei justamente nesse workshop para que a gente fique, para que a gente consiga não só ficar nessa energia, mas que a gente possa criar muito mais, arquitetar a sua vida. Quando eu pensei primeiro eu pensei despertar do ser. Mas se você já passou por quase 2 horas ouvindo tudo isso, você já vem me ouvindo, já vem ouvindo outras pessoas também, você já acordou para alguma coisa. Eu pensei, não, as pessoas, elas precisam saber uma dinâmica muito interessante, como criar mais na sua vida, como você arquitetar a sua vida. Então, vai ser algo muito interessante, onde através de todo o meu conhecimento, você vai receber muitas contribuições, e essas contribuições serão únicas, porque dentro desse grupo, eu vou estar olhando para cada uma de vocês, para cada um de vocês, dentro das próprias necessidades, ok? Então, isso quer dizer o quê? O grupo é formado, eu vou escutar cada uma de vocês da mesma forma que eu escutei lá no workshop que foi as quebras de pactos, para que fosse direcionado, porque eu estou por vocês, entende? Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. E então, a partir disso, dessa grande contribuição, para que você possa se liberar de todas as amarras que limitam a sua força, e assim você possa criar uma vida totalmente diferente. E lembrando também que criar uma vida totalmente diferente, vocês vão receber isso, a aula vai ficar gravada e vocês vão poder rever essa aula quantas vezes necessárias vocês quiserem. E a proposta dessa aula é 4 horas de aula. E para quem, então, assumir o curso de barra de Axis ou o workshop, nós vamos ter uma energia, um momento único, na sexta-feira, amanhã, para o sábado, onde eu vou fazer, às 11 horas da noite, liberações de crenças. Será 1h30 de liberações de crenças. Por quê? Esse vai ser um bônus para quem for, então, comprar o curso ou domingo, que é o curso, né, de barra de Axis, ou esse workshop Arquitetos do Universo. E vai valer para esse grupo aqui, e depois eu vou estar colocando para as pessoas que não conseguiram assistir também, vai ser amanhã de noite, às 11 horas da noite, e essas liberações de crenças serão muito importantes, porque como que eu vou criar na minha vida se eu estou cheia de crenças? Como que eu vou criar na minha vida se eu não consigo pensar diferente? Como que eu vou criar na minha vida se eu estou arrastando corrente? Como que eu vou criar na minha vida se tudo até hoje que eu acreditei é o que é o resultado da minha vida? Então, eu quero fazer esse convite para vocês. Eu vou deixar lá depois, lá no grupo, com todas as informações de valores, né? Como que vai funcionar, de que forma que vai funcionar. E você é meu convidado a fazer funcionar diferente a sua vida, para que você possa ter uma grande contribuição, para que você possa fluir de uma forma diferente. E a proposta é essa, que a gente consiga realmente entrar nessa energia e que a gente possa trazer essa realidade de uma forma leve, de uma forma alegre e mais prazerosa. Então, esse momento aqui, ele foi muito legal, era algo que eu já queria fazer há muito tempo, falando
de uma forma mais expansiva do Access Consciousness e mais expansiva também dentro do que eu conheço, dentro do que eu já vivi, e do quanto a gente pode criar ainda. Eu sempre considero, na minha vida, de um tempo para cá, de 10 anos para cá, o quanto eu posso criar diferente a minha vida. E uma frase que eu sempre carrego, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser feliz. Ainda dá tempo de você fazer muito dinheiro na sua vida. Ainda dá tempo de você dar prazer para o seu corpo. Ainda dá tempo de você transformar totalmente a sua vida. Ainda dá tempo. Essa é uma das crenças que vale ficar, que vale alimentar, que ainda dá tempo. Eu espero ter, assim, contribuído com vocês. E eu vou olhar também no chat se alguém deixou alguma pergunta. E se você tiver alguma pergunta, eu vou abrir um espaço agora para que vocês possam perguntar. E eu possa responder vocês. E eu possa ser mais contribuição na vida de vocês. Perguntas são contribuições. Sempre pergunte. E vou reforçar muito sobre isso. Perguntas são contribuições. Dani, eu queria fazer uma colocação para o grupo assim, ó. Eu fiz já 3 cursos de barras, né? E eu achei assim, ó, espetacular a tua clareza sobre cada ponto. A grande, grande contribuição. Então, a minha pergunta é assim, como pode melhorar? Gratidão, querida. Gratidão, Anete. Anete é minha aluna e colega. É isso. Mais aluna colega, mas a gente... É isso aí. Sim, gratidão por você estar aqui. A Anete, ela é de Palmeira das Missões e ela é aluna de Theta Healing e colega de Barra de Axis. É facilitadora também. E para mim faz muito sentido porque sou muito eclética, né? E isso me faz com que já passei por muitas coisas, já vivi muitos conceitos e ainda acho que nesses muitos conceitos não foram tantos assim, né? Porque tem muita coisa por aí ainda. Mas o que faz mais sentido para mim é saber que se eu vou acessar algo, eu preciso me libertar através disso. Eu não posso ficar amarrada. Porque nós estamos numa época dos mestres de si mesmos. E então isso é muito interessante, porque daí eu resgato a minha força. Eu não vou deixar a minha mão nas mãos de alguém. Eu não vou me aprisionar a conceitos que me trancam. Então, a grande dica também, então, aonde vocês forem, numa terapia, seja qual for a linha, né, das terapias ou conceitos que vocês forem estudar, quando vocês ouvirem algo assim, tem que ser assim. E se não for assim, a coisa não vai acontecer. E se não for assim, e não sei o que tem. Lógico que quando às vezes eu trago essa verbalização, eu trago essa verbalização no sentido de que, vamos lá, vamos se mexer que tem uma nova realidade aí, vamos fazer diferente. Agora, quando até mesmo o curso de Reiki que eu hoje facilito é totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque todas as crenças, misticismo, tem que ser assim, e se não for assim, a coisa não vai acontecer, isso não existe. Não existe verdade absoluta. Até mesmo tudo isso que eu falei hoje, daqui a pouco pode ser que não seja mais verdade. E isso que eu estou bagunçando a cabeça de vocês quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso me colocar num ponto de vista fixo, eu não posso ser uma árvore. Eu sou um ser humano, um ser espiritual dentro de uma experiência humana, tenho 2 pernas, sou um ser pensante, tenho uma energia fantástica que eu não descobri ainda, e que se eu descobrisse, seria totalmente diferente a minha vida. E a proposta é essa, a proposta é você se autodescobrir. É você se descobrir a potência que você é. É não ser mais refém.
essa palavra não ser mais refém é algo que eu carrego há muito tempo, porque eu já fui refém de crenças, já fui refém de organizações, já fui refém de pessoas, já fui refém de mim mesma. Então, hoje, eu não quero nem ser mais refém de mim mesma. Então, quando eu me vejo também, às vezes, me colocando na caixa, eu digo, sai dessa. Então, quando vocês escutarem algo que vai te deixar você refém, fujam, corram, porque com certeza isso não vai criar uma nova realidade. Isso não vai criar uma nova realidade. Eu vi que a Juliana perguntou ali por que o termo, então, facilitadora. Existem algumas linhas de instruções e de, então, formações que eles usam instrutores, porque eu estou instruindo, né? E, então, como, então, Theta Healing, que a gente usa o termo instrutor oficial. Dentro do Reiki, a gente usa o termo de mestre, porque somente um mestre pode dar, então pode facilitar aulas de Reiki. Dentro da linha de Axis, eles trazem o termo, então, facilitação, porque o barra de Axis, ele é o primeiro, a primeira entrada, a primeira, vamos dizer assim, é a porta de entrada que você vai entrar para o Axis Consciousness. A Axis Consciousness quer dizer o quê? Acesso à consciência. O barra de Axis é a porta de entrada, então, para o acesso de consciência que você vai ter. E dentro do Axis, existem outras formações, mas o barra de Axis é o primeiro contato para que você funcione de forma diferente no planeta. Então, o barra de Axis tem essa missão de você funcionar diferente. Então, as pessoas que se formam dentro, então, para que possam instruir o barra de Axis, elas são chamadas, então, facilitadoras de barra de Axis. Porque, enquanto terapeuta, se eu vou aprender a técnica, eu vou, então, dizer que eu sou, então, praticante de barra de Axis. Então, eu tenho essa habilitação de prática, que eu aplico e recebo. E somente, então, sabe, facilitadores habilitados que podem, então, estar instruindo os cursos de barra de Axis. E aí tem outras formações, 3 dias de corpus, fundamento, então tem outros workshops também, entidades, então tem várias linhas, então, de formações. Mas o caminho de tudo, até mesmo como praticante, é maravilhoso receber o barra de Axis, e também como cliente, também é maravilhoso receber o barra de Axis, e dentro dessa formação, você pode ser também, sabe, facilitadora de barra de Axis, onde você vai ensinar outras pessoas a ter essa técnica, né? Então, se tem mais alguma pergunta, gratidão, Juliana, sobre o curso. Obrigada, Uriah. Depois, eu expliquei para as pessoas que chegaram lá no início que eu iria fazer direto num outro canal aberto, no canal lá, e só que eu não sei o tempo que eles iriam me permitir, porque o meu número de seguidores não é tão grande assim. Então, se você não é inscrito lá no meu canal, eu vou pedir para que você, no mínimo, vá lá e se inscreva no meu canal. Eliane Macedo, né? Então, tem outras palestras lá, tem alguns, então, sabe, depoimentos. Vai lá, se inscreve, porque eu sei que tem algumas normas onde, se dependendo do número, né, de seguidores, eles dão um tempo limitado, que com certeza não seria o tempo que eu ficaria aqui com vocês. O que vai acontecer? Depois que eu for, então, encerrar aqui, esse link, ele vai ser gerado, e então eu vou conseguir, então, passar toda essa gravação lá pro YouTube. E aí vai ficar disponibilizado para todas as pessoas. Mas ainda vai ter que ser esse caminho até eu conseguir um número maior, né, de seguidores, de curtidas também. Então, além de você se inscrever, curta e comente. Eu peço que vocês façam isso por mim, tá? E então,
Muita gratidão. Se tiver mais alguma pergunta, vamos ver lá. Sempre colocamos palavras em que nos fazem pensar. O que temos que fazer é confiar mais em nós mesmos e cuidar o que falamos e pensamos. Como é difícil isso. E se coloque assim, Maria, e todas as pessoas que estão ainda aqui, se coloque na pergunta. Porque com essa fala, o que nos faz pensar é que você acredita que como isso é difícil. Como seria se você falasse para você como isso é fácil? E perguntasse a esse universo como seria ser mais fácil você se colocar na pergunta. Universo, como seria mais fácil eu me colocar na pergunta? Universo, como seria se fosse mais fácil eu cuidar mais de mim, eu cuidar mais dos meus pensamentos, cuidar mais né, dos meus sentimentos? Então, vai para essa energia da pergunta e quando você perceber que tem esse tipo de pensamento, pense rapidamente. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Mais alguma pergunta? Ok? Então eu vou agradecer mais uma vez vocês, de todo o meu coração. Eu vou fazer com muito mais frequência, então eu estou